Alô galera, tudo bom? Muito bom dia a todos, que seja final de semana que está iniciando aí, abençoado para todos. Sábado e domingo aí, descansar, refazer as energias para começar uma outra semana que vem, tá? Então, mais um dia pago, estou voltando da minha atividade física, já corri alguns quilômetros, agora estou retornando para casa. Veja bem, gente, o que acontece? Sempre nos sábados de manhã é o momento, sábados e domingos, após a minha corrida, né? Porque quando a gente corre, quando eu corro, né, esse momento de prazer, aí eu perco a timidez, perco a fobia social, dá vontade de falar, né? E eu estou sentindo muito prazer em gravar esses vídeos, tá? E algum tempo atrás eu tinha um canal no YouTube também de reflexões e já estava com um bom número de inscritos, só que depois eu desanimei. A própria obesidade tira o ânimo da gente fazer muitas coisas, né? E eu desisti do canal, desfiz, nunca mais postei vídeo. Só que agora, como eu estou muito animado, né? Até com esse processo de emagrecimento, estou muito animado, eu resolvi retornar com um canal no YouTube, tá? Eu ia pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês acharem por bem, se vocês sentirem, se inscreverem nesse canal, na força, dar uma moral lá para nós, tá? O que acontece? Vários canais, vários youtubers de assuntos às vezes sem sentido, às vezes dancinha, às vezes coisas tão banais, tem milhões e milhões de inscritos. Você vê Carlinhos Maia, outros mais, né, eu nem sei o nome. Os caras às vezes vivem do YouTube, né? Tem milhões e milhões de inscritos nos seus canais. Mas você vai ver um canal, por exemplo, de divulgação científica. Alguns destacam, né? Por exemplo, Pirula, Sérgio Sacani, são os caras que se destacam, mas na maioria das vezes eles não têm relevância dentro das redes sociais, dentro do YouTube, Instagram e outros mais. Não tem muita relevância porque o povo às vezes não se sente atraído por esse tipo de conteúdo, né, que não deveria, né? Imagina um canal de divulgação científica. Eu aprendo muito nesses canais. Aprendo muito. Vocês não têm noção de quanto que a gente aprende e de quantos doutores, mestres, né, professores da mais alta qualificação, de filosofia, de biologia, astronomia, vários temas. O que você quiser, você encontra no YouTube, né? Aulas muito legais, muito interativas, muito conhecimento, tá? E eu resolvi voltar a esse canal, tá? Se vocês sentirem de se inscrever, o nome do canal é o meu nome, Luiz com S, Kleber com C, Silvério, Reflexões. Aí sempre nos sábados e domingos, às vezes eu posto 2 vídeos, um no sábado e outro no domingo de manhã, que são os dias que eu saio para correr. Como eu falei, né, quando eu corro, né, as próprias substâncias que o organismo nosso produz de alegria, de prazer, de paz, de tranquilidade, traz essa vontade de falar, de compartilhar, de conversar com as pessoas acerca desses temas que surgem aleatoriamente na minha mente, tá? Aí se vocês sentirem o prazer de dar uma moral, dar uma moral, que a gente fala é ajudar, né? Só se inscrever, às vezes você não quiser ver o vídeo, mas se inscreva lá. Às vezes, quem sabe, em algum momento você encontra um vídeo maneiro, eu consiga postar algum vídeo maneiro que toque no teu coração, tá? Que te instigue em coisas boas, em evolução, em conhecimento, em reflexão. Eu vou ficar muito contente, tá? Com isso. Aí sempre, nos sábados e domingos, eu posto um vídeo novo, posto no Facebook, posto no YouTube, às vezes no Instagram também. Então segue a gente lá.
Aí seguindo pode curtir, comentar. Por exemplo, já nesse início, um inscrito pediu para mim, perguntou quem eu era, né? Aí eu sou Luiz Kleber Silvério, né? Sou natural lá de Resende, RJ. A maioria das pessoas de Resende me conhecem. Nascido e criado naquela cidade. Hoje sou formado, sou engenheiro civil e sou licenciado em biologia, tá? E também trabalhei no hospital de emergência logo no início, quando abriu o hospital de emergência aí na cidade de Resende. Os pioneiros lá, eu sou um deles, né, que trabalhamos lá no ano de 1994. 95 eu fiz o curso de enfermagem, trabalhei na área da enfermagem, na área de saúde também. Lá no hospital de emergência, eu trabalhei inicialmente na parte da ortopedia, na sala de gesso. Eu fiz o concurso como auxiliar de serviços gerais, na época, passei na prefeitura de Resende. Só que depois teve um desvio de função, diante da necessidade, eu fui para a sala de gesso. Eu trabalhei como gesseiro na parte de ortopedia, tá? Aí no ano de 97, eu já tinha dado entrada no Corém, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem, tinha pago, estava tudo certinho. Só que na época, como era desvio de função, eu estava ganhando como auxiliar de serviços gerais. Aí ganhando como auxiliar de serviços gerais e pagando a anuidade do Corém, aí eu desisti, pedi conta, saí. Aí saindo eu abandonei a área de saúde, tá? E entrei na área industrial. Trabalhei por alguns anos na empresa Michelin, né, na época Pneumáticos Michelin, na parte da recapagem. Trabalhei por muitos anos lá. Lá fiz muitos cursos, muitas formações. Foi muito bom para mim, teve uma evolução profissional muito grande. Teve um momento que eu deixei da Michelin, fui para a Volkswagen. Trabalhei por alguns anos lá também no consórcio modular Volkswagen, uma empresa que já não existe, que é a Remon, que montava, não sei se monta ainda, eu acho que ela não existe mais, essa empresa lá dentro, que é um dos módulos, né, que monta roda e pneus. Trabalhei por alguns anos lá também e depois retornei para Michelin. Trabalhei também no mesmo posto, na mesma área. E 2012 eu decidi, como eu não estava evoluindo, era só como operador de produção, eu decidi voltar a estudar. Aí nisso me inscrevi, passei lá para fazer o curso de engenharia civil ali na faculdade de engenharia de Resende, lá na Dom Bosco. Tá? Fui indo, lutando, pelejando, fazendo turno, trabalhando de dia através de noite, porque o turno era de rodízio, e fazendo a faculdade, me esforcei, né? Foi um momento muito importante na minha vida, que às vezes a gente acha que é fraco, né? Mas a gente, né, se esforça e alcança o objetivo. O importante é a gente manter o foco. Aí eu consegui me formar, colei grau em 2017, foi um momento muito importante na minha vida, porque meu pai estava enfermo, meu pai sempre foi pedreiro, e neste momento, em 2017, ele estava bem enfermo mesmo, com câncer no estômago, e ele teve o prazer de ver um filho dele ter um curso superior. Eu fui o primeiro da família, de toda a minha família, a ter um curso de nível superior. Me formei engenheiro em 2017, no início do ano. Dia 17/2/2017 foi esse momento. Tá? E passou pouco tempo, se eu não me engano, no mês 3 meu pai veio a falecer. Aí foi indo, 2018 minha mãe faleceu também. 2013 meu irmão tinha falecido. E só que deu tempo do meu pai ver essa oportunidade de ter um filho dele ser engenheiro civil. Aí, em 2018, me casei aqui em Lorena. As portas estavam meio que fechadas aí em Resende.
Aí eu vim aqui para Lorena, aqui no estado de São Paulo, muitas oportunidades. E em uma dessas oportunidades surgiu a parte de lecionar, de trabalhar na escola. Aí eu entrei como bacharel primeiro, como engenheiro civil, dava aula porque na época a demanda para professor estava muito grande na época. Hoje mudou bastante, mudou a matriz curricular aqui em São Paulo, está muito difícil, mas na época estava pegando desde estudante de licenciatura até bacharel. Aí eu entrei como bacharel, comecei a trabalhar lá em Cruzeiro, numa escola. Foi um momento de grande aprendizado, aprendi muita coisa, ainda estou aprendendo na escola. Hoje eu leciono aqui em Lorena, estou aprendendo bastante, porque cada dia é um desafio, mas gosto do que faço, sinto prazer, até porque no passado, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui líder entre aspas, na Congregação Cristã no Brasil, fui cooperador de jovem, ali lá em Resende, onde tem uma igreja muito grande, lá na Cidade de Alegria, na época estava em construção, acho que nem estava em construção ainda, era um barracão muito pequeno, e eu trabalhava ali com as crianças, né? Que lá na Congregação Cristã no Brasil tem isso, não é pastor, é cooperador. Aí eu me formei, fui elevado a cooperador de jovem, tá? Ali em 2006. No mesmo ano de 2006, eu fui para cooperador de adulto, naquela igreja que quem mora em Resende sabe, ali perto do Dom Bosco, lá no Manejo, na Avenida Governador Portela. Fui cooperador ali por alguns anos. Aí depois, quando eu entrei na engenharia, o que acontece? Aí eu comecei a ser muito questionador. Não foi, de hipótese alguma, por desvio de conduta. Foi apenas por convicção ideológica. Que eu não como eu estava estudando engenharia, eu me senti muito atraído por física e química. Tinha informações lá que eu nunca tinha visto, porque o meu ensino médio foi muito que meia boca. Por quê? Eu fiz o ensino médio cursando provão, não sei se ainda tem, é um exame nacional, que você vai, faz a prova e passa nessa prova e pega o título lá, o diploma de ensino médio. Foi assim. O ensino fundamental eu estudei normal, tá? Como criança, estudei na extinta escola estadual professora Maria Alice Torrezão da Cunha, que não existe mais. E depois no Colégio Noel de Carvalho também estudei, Colégio Oliveira Botelho, né? E eu concluí o ensino fundamental. E o médio foi dessa forma. E lá na faculdade, alguns conceitos de astronomia, de física e de química, mecânica quântica, que a gente estudou na área de física, me apaixonaram muito. Eu fiquei muito vislumbrado com aquilo. E aquilo batia de frente com o que pregava, com o que eu pregava na igreja. Aí nisso eu decidi renunciar ao meu ministério. Aí eu renunciei ao ministério, se eu não me engano, em 2013, que eu renunciei ao ministério de cooperador ali na cidade de Resende. Aí eu decidi buscar outros caminhos, tá? Outras filosofias religiosas. Aí fui estudando. Hoje eu tenho a minha convicção na mente, tem aquilo que eu acredito, o que eu entendo, porque eu sempre ratifico as minhas ideias, tá? Porque o que acontece? Eu mudo as minhas ideias com o avanço do conhecimento e quando surgem novas evidências, tá? Eu dei uma parada quando eu renunciei ao ministério de cooperador, que seria hoje comparado ao ministério de pastor na Igreja Central de Resende. Foi um choque, porque muitos da Irmandade me amavam, gostavam muito de mim, né? Isso aí eu tenho um orgulho, uma coisa que eu vou levar para sempre, o amor da Irmandade, né? Alegria, muitos amigos, mas não tinha como eu continuar, tá? Descrendo, porque eu tinha que pregar, tá? Porque o pregador que
prega sem crer de verdade naquilo que ele está pregando, tá? É uma falsidade ideológica. Ele está em erro, está em pecado. Imagina você pregar, por exemplo, sobre Adão e Eva. Só que você vê lá pela ciência a teoria da evolução, aí dá um contrassenso. Eu não subdigeri isso, tá? Eu fui logo direto, falei, não dá pra mim. Aí nisso eu fui desanimando, né? Aí era uma tortura pra mim ter que pregar certas coisas e ainda mais ter que ouvir certas coisas, tá? Aí eu decidi sair. Aí nisso eu continuei meus estudos, como eu falei, fiz a licenciatura em biologia, comecei a dar aula de ciências físicas e biológicas. Hoje eu sou apaixonado pela matéria. No início, acho que nem era para mim dar aula de ciência, foi uma coisa que o próprio, entre aspas, destino me encaminhou para isso, porque pela minha qualificação eu deveria dar aula de física e de matemática, só que me colocaram lá de ciências. No início eu apanhei um pouquinho, mas eu lembrei, porque como eu já era técnico de enfermagem na época, aí todo aquele conhecimento sobre, por exemplo, doenças, infecções, micro-organismo, tudo isso eu já sabia, célula, eu já sabia porque eu tinha estudado na enfermagem. Aí depois eu fiz a licenciatura em biologia, fiz o concurso também e nós estamos lá, pelejando, tá? Então, esse sou eu. Tenho algumas minhas irmãs que moram lá em Resende, né? Minhas irmãs todas elas são formadas. Minha irmã mais velha é aposentada, foi vice-diretora, trabalhou na rede pública do estado do Rio também. Tenho uma irmã psicóloga. Eu acho que a minha família, eu posso dizer que é uma família vencedora, tá? Porque o meu pai, por incrível que pareça, mesmo que ele sendo uma pessoa pouco estudada na época, mas ele era muito inteligente, sempre incentivou que nós estudássemos. Sempre incentivou. Ele nunca negou, ele sempre incentivou. E eu devo muito isso ao meu pai. Era muito rígido, tá? Ele tinha a visão dele, muito religioso também, né? Ele era testemunho de Jeová. Desde pequeninos, ele nos encaminhava a fazer estudo de livro familiar, né? Levava a gente no campo para pregar. E isso tudo aí foi forjando o nosso caráter, foi forjando a nossa personalidade, tá? E colocou em nós esse desejo de estudar também. Aí ele veio a falecer, né? Em 2017, como eu falei. E é isso aí, tá? Então, toquei um pouquinho da minha vida para vocês. Hoje eu estou morando aqui em Lorena, né? Tenho 3 filhas que já são adultas. E por incrível que pareça, né? Eu já estou na idade, né? 50 e pouquinhos. Sou avô, tenho o netinho, a minha filha mais nova, tem um filho, Moisés. Acho que vai fazer 3 anos. Nossa, nem lembro a data direito. E tem um filhinho, por nome José, que às vezes eu publico vídeo com ele. O José fez 7 anos nessa semana. O José foi uma bênção, gente. Que a Elaine, minha esposa, na época que estava grávida, foi uma gravidez de altíssimo risco, tá? Quando ela foi ganhar esse bebê, ela passou por um processo muito grave, né? Para resumir, ele ficou internado 43 dias lá na UTI, né, o Natal. As médicas todo dia falavam uma coisa, pegava pneumonia, pegava não sei o que, pegava várias infecções ali. Mas por final, hoje ele está lá saudável, né, um menino ativo, um menino inteligente, e é só bênção na nossa vida. Então outra hora, para não ficar muito longo, ver que eu começo a falar, não quero parar mais, né? Isso aí já é sintoma da brisa, entre aspas, da corrida, né? Que a corrida, como eu falei para vocês, desperta em nós algumas substâncias que traz felicidade. Quando a gente está feliz, a gente quer falar, a gente quer contar, a gente quer repartir a nossa felicidade. Então, gente, curta o vídeo, comente, né? Compartilhe se puder, né?
Assista o vídeo até o final se vocês sentirem interesse, né? Porque às vezes o vídeo está chato, não vou ver. Mas assista até o final, curta, compartilhe e dá uma força aí para nós, tá bom? Valeu, fiquem em paz.